Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção do nosso exercício referente à aula do dia 10/6, ok? Tá, então olha só, no nosso exercício dizia o seguinte: classifica os fenômenos como físico ou químico, ou seja, de acordo com cada item, após você ler, ao identificar, você iria classificar como químico ou físico, tá? Com as letras Q ou F. Q quando químico e F quando físico. No item A, diz o seguinte: um objeto como um copo que se quebra ao cair. Veja bem que esse objeto, no caso o copo, ele cai e quebra, tá? Então, nessa situação, veja bem que apenas o que aconteceu foi uma deformação no corpo, tá? Então, a matéria desse copo continua sendo, no caso, vidro, tá? Então, aí nós temos um fenômeno físico, não houve mudança, tá bom? Apenas o corpo que se deformou. Letra B. Parafuso que se enferrujam. Nessa situação, nós vamos perceber que houve uma mudança no parafuso, tá? Ele passou a ter uma outra característica, no caso, a presença da ferrugem. Então, aí eu tenho o que nós chamamos de fenômeno químico, certo? Letra C. Mistura, ou seja, misturar água e sal. Na mistura de água e sal, nós temos um processo chamado físico, tá? Letra D, esticar uma mola. Você vai perceber que aí houve apenas o esticamento da mola, mas depois ela volta ao seu estágio inicial novamente, tá? Então aí nós temos físico também. Ok? Continuando o nosso exercício, vamos ver a próxima questão, letra E. Explodir uma bomba. Aí nós temos uma transformação. Então, aí eu tenho fenômeno químico. Letra F. Mastigar os alimentos. Tá? Veja, aí nós já temos também um processo físico. Tá bom? Segunda parte do exercício. Diante das situações expostas abaixo, que método de separação você usaria em cada caso? Vamos ver o primeiro caso que nós temos aí do nosso exercício. Letra A. Separar o arroz e fubá acidentalmente misturado. Veja bem que aí, por um pequeno acidente, misturou-se o fubá com o arroz. É um método bem prático que nós poderíamos usar aí, seria a catação, tá? Mas aí vamos perceber também que depende muito da quantidade que nós estamos nos referindo, tá? Se for uma quantidade pequena, dá pra gente fazer a catação. Se no momento houver uma peneira, daria também para nós fazermos a peneiração, tá bom? Letra B. Separar a água na qual o macarrão foi cozido. Isso é muito comum nós fazermos no nosso dia a dia, né? Quando é em casa, a gente vai preparar o macarrão. Aí quando você vai separar a água do macarrão, geralmente nós utilizamos... eu poderia dizer assim, a peneiração, tá? A gente pode usar a peneiração nessa situação aí, ok? Eu pulei, vou voltar lá para a letra B, eu já peguei a letra C, né? Letra B, retirar o excesso de gordura da carne para deixar a refeição menos gordurosa. Aí nós temos um processo chamado de ebulição, tá? Que essa ebulição, ela
ocorre, ou seja, a substância ela passa do estado líquido para o gasoso, vai ocorrer aí no caso de uma pressão, tá? Então aí pode também acontecer de você fazer a ebulição para separar a gordura da carne, tá bom? Vamos continuar aí com o nosso exercício. Questão de número 3. Para estudar as misturas, costuma-se dividir os sistemas em partes que podem ser visualmente distinguidas, denominada de fase. Indique o número de fase dos sistemas a seguir. Aí, no nosso exercício, que foi enviado para vocês, nós temos 3 imagens, a primeira, a segunda e a terceira. Aí, no exercício de vocês, eu acredito que dê para você observar que nós temos 3 substâncias. Tem a primeira, que fica logo na superfície, aí tem a segunda e tem a terceira que fica lá no fundo do recipiente, tá? Então, aí nós temos, ou seja, podemos observar 3 fases, tá bom? Segunda imagem, quando você observa, a gente já observa logo de imediato apenas uma substância, tá? Então, nessa situação, nós vamos dizer que tem apenas uma fase. E na terceira imagem, dá para você identificar a primeira e a segunda. Automaticamente, nós chamamos isso de 2 fases, ou seja, eu posso observar 2 fases aí na substância, tá? Quarta parte, considere a imagem. Deixa eu só dar uma retrocedida aqui. Considere a imagem a seguir para responder as questões. Aí nós temos imagem A, B, C e D. Na imagem A, nós temos água e areia. Imagem B, água e óleo. Imagem C, água e acetona. E imagem D ficou bem, mas dá para a gente identificar aí que nós temos o grão de feijão e de arroz, tá? Vamos ver as questões, o que seria para nós fazermos. Letra A. Complete a tabela com as letras A, B, C e D referente ao sistema da imagem anterior relacionando aos métodos. Neste exercício, nós temos uma pequena tabela, tá? Do lado esquerdo, nós temos sistema e do lado direito, método de separação. Na primeira, ele seria para você identificar de acordo, ou seja, onde está ocorrendo a catação. Aí você observando na imagem, vamos voltar lá de novo, a catação, você vai observar que ela vai acontecer lá na letra D, ou seja, na imagem D. Porque você tem aí a mistura de sólido, no caso seria feijão, o arroz. Então aí nós temos o método chamado de catação, tá? Então, observando aí nas nossas imagens, vamos para a segunda, filtração. A filtração, ela está acontecendo lá na imagem A, ok? Próxima, a decantação. A decantação, ela está acontecendo na imagem B, tá? Próxima. E a destilação, ela acontece na imagem C, ok? Tudo certo? Vamos continuar. Letra B, ainda com referência a essas imagens, tá bom? Letra B. Qual tipo de mistura acontece entre a água e a areia? Então, no caso da água e areia, nós temos o processo chamado de heterogênea, tá? Mistura do tipo heterogênea. Letra C. E entre a água e a acetona? Opa, desculpa, eu pulei aí. Letra B, que eu falei agora, né? Qual tipo de mistura acontece entre a água e a areia? Nós temos a heterogênea. Letra C. E entre a água e a acetona? Entre a água e a acetona nós temos homogênea. Veja bem que na homogênea você não consegue identificar quem é água e quem é acetona, tá bom? Letra D.
Porque é possível separar a água e a areia por filtração, mas não dá para separar a água e acetona utilizando o mesmo método. Ó, o que nós vamos observar aí? A mistura da água e da areia, ela é um método chamado de heterogênea. Então, você consegue fazer essa separação facilmente, até de você olhar, assim, dá para você identificar, tá? Então, como no caso, a água, é o que eu acabei de colocar para você, água e areia, né, a gente consegue fazer essa separação. A água e a acetona não pode ser separadas, ou seja, ambas você, digamos assim, se você colocasse uma peneira, vamos supor assim, a água ela ia filtrar rapidamente. Eu citei agora a peneira, mas poderia ser num funil, tá? Então, no caso, a água ela ia separar facilmente da areia, mas no caso que se você misturasse água e acetona, as duas iam passar ao mesmo tempo, passar pelo filtro ao mesmo tempo, tá? Então por isso que não dá para você fazer essa separação através do método da filtração, ok? Então aí foi a correção do nosso exercício. Ok, obrigada e até a próxima.